Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Caio. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, André. Muito obrigado por me ter aqui. Então, maravilha, Caio. Eu agradeço o seu tempo aí. Eu sei que você Sim. é um cara super preocupado com a sua escola. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado a você também. Vai ser um vídeo bacana, com certeza. Vamos falar sobre a importância do inglês para a imigração e como é que o Caio, quais são as dicas que o Caio pode dar para você que está pensando em migrar para qualquer país do mundo, especialmente também Portugal, e quais são as dicas importantes para você que quer desenvolver o seu inglês. Certo, Caio? O Caio, fala um pouquinho aí. Bom, primeiro explicar como é que eu conheci o Caio, para você entender o contexto, né? O Caio, eu procurei o Caio porque eu gosto de fazer coisas online, eu gosto de fazer aulas online, e aí eu procurei o Caio no sentido de melhorar o meu inglês. Eu estive em Los Angeles durante um ano, estudei lá, vim de lá falando bem inglês, entendendo, escrevendo razoavelmente bem. Passaram alguns anos, claro, perdi um pouco, e agora fiz com o Caio um teste, e já vamos aí, se eu não me engano, na 7ª ou 8ª aula, já senti uma grande diferença. E aí surgiu a ideia e eu convidei ele para falar um pouquinho sobre a importância do inglês na imigração. Então, Caio, manda aí umas dicas para quem quer. Eu vou depois fazer umas perguntas. Primeiro, poder falar um pouquinho da sua escola. Sim. Eu acho uma ideia muito bacana, cara, uma vez que o mundo está totalmente online e você já tem esse trabalho bem desenvolvido. Nós temos como foco o ensino da língua inglesa não para pessoas que querem ter um currículo mais bonito, mas na realidade pessoas que vão viver e trabalhar em inglês, mesmo que parcialmente. E isso faz uma diferença tremenda na metodologia utilizada e na forma como que a gente realmente faz o desenvolvimento com as pessoas, sendo que a principal diferença é o foco na prática. Ao contrário de um desenvolvimento mais genérico da língua inglesa, quando nós estamos falando de imigração, realmente, de longe, a habilidade mais importante é o speaking, que no caso seria a conversação, e um speaking bem voltado ao que você vai ter na prática, na vida real, em um ambiente profissional ou não. E a pessoa, igualmente, precisa de ter o desenvolvimento disso quanto antes, mesmo quando ela começa do zero. Até porque ela percebe, cedo ou tarde, quando ela chega no país de destino dela, que, ao contrário daqui do Brasil, você realmente tem o inglês como sendo muitas vezes uma questão assim de sobrevivência mesmo, até onde que você está indo. Deixar bem claro uma coisa, já falei isso em vídeos antes, os portugueses falam super bem inglês, não é? Com certeza. Pra ter uma ideia, meu filho tem 3 anos de idade, já está tendo aulas de inglês na escolinha, então vocês imaginam, eles começam a fazer inglês dos 3, 4 para cima. As pessoas aqui, a minha avó, meus amigos portugueses, todos falam inglês, falam bem, entendem bem. Então, realmente, é um erro você achar que só porque está em Portugal e o inglês não é um diferencial. Ô, Caio, e aí o que é que você me diz? Porque há sempre aquela ideia do inglês, né? É muito importante a pessoa ter um canudo, ter um certificado. Qual que é a sua ideia em relação a isso? Bom, quando nós estamos falando de imigração, esta necessidade por um certificado no final de um curso, ou até mesmo um certificado internacional, vai depender, antes de tudo, de qual país você está querendo migrar. Agora, quando estamos falando de principalmente Portugal, você realmente não tem, a princípio, uma necessidade de buscar uma certificação, até porque você não vai estar, a princípio, passando por algum processo seletivo para entrar no país em primeiro lugar. O seu inglês vai ser testado, antes de tudo, na prática, na entrevista. E o que você realmente tem que se voltar é, antes de tudo, um desenvolvimento do inglês que te permita ser um falante independente da língua. Não necessariamente fluente. É alguém que consegue, na realidade, viver e trabalhar em inglês de forma plena. Ele, naturalmente, vai cometer erros, não vai ter uma precisão absoluta em absolutamente tudo que ele fala, mas, mesmo assim, ele vai ter condições de viver e trabalhar em inglês. E é isso que a pessoa realmente tem que buscar antes no Brasil, para até mesmo conseguir migrar mais cedo e mais rápido. Uma pessoa que tenha o mínimo para chegar a essa independência, quanto tempo mais ou menos você acredita? Claro que cada aluno, mas na média, pela sua experiência aí de tantos anos dando aula, quanto tempo na média você acredita que a pessoa pode chegar nessa independência com o inglês? Exato. Quando a gente fala independência, eu acho que uma forma muito clara para a gente defini-la com exatidão é seguir o padrão comum europeu, o Common European Framework, que é um padrão utilizado em Portugal, também de definição de proficiência na língua inglesa, e não somente do inglês, mas de várias outras línguas, que basicamente é dividido em 6 níveis. Você tem o A1,
A2, B1, B2, C1 e C2. O A1 sendo o mais iniciante e o C2 sendo o mais avançado. Então, quando estamos falando de pessoas que são intermediárias ou proficientes, independentes na sua comunicação, estamos falando de pessoas de nível B, mais exatamente do nível B2, ou seja, um intermediário avançado, mas não definitivamente avançado em padrões internacionais. Então, para alguém sair do absoluto zero, por exemplo, que não é o caso da maior parte das pessoas, pois, considerando até mesmo isso que você disse, das pessoas sendo, mesmo que indiretamente expostas à língua inglesa, a gente realmente pode falar que a maior parte delas começa no nível A2, não é? Então, considerando um desenvolvimento, por exemplo, do nível A2 para chegar ao B2, a gente tem aproximadamente aí entre 7 e 9 meses de desenvolvimento sendo necessário. Mas aí, esse teste aí, cara, foi muito bacana, eu gostei de fazer o teste, um teste simples que você fez. Sim. E foi bem bacana. É muito importante as pessoas terem a ideia de que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, independente se ela venha realizar o desenvolvimento dela de uma forma autodidata, com um professor particular ou até mesmo com uma instituição de ensino como a nossa ou qualquer outra, é necessário ela realizar o nivelamento, não é? O nivelamento é o que define aonde que, ela se encontra neste momento, considerando o padrão como europeu, e com isso, a segunda coisa que é definida é o quanto tempo de preparação e desenvolvimento ela vai precisar para atingir o B2. E nós oferecemos isso através do nosso nivelamento, que nós realizamos com você, e como você mesmo viu, é completamente gratuito, não tem nenhuma espécie de custo. Tudo acontece de uma forma bem direta ao ponto, via WhatsApp, para que, tomando como referência o que a gente escuta no seu áudio de resposta, conseguimos de uma forma bem direta ao ponto definir onde que você se encontra e quanto tempo você levará para chegar aonde que você tem que se encontrar, que é o B2. É definindo uma série de pontos que a gente julga que ela precisa de efetivamente desenvolver na sua comunicação, em especial oral, que, como eu disse no começo do nosso vídeo aqui, realmente é o ponto principal para a imigração. E ela, com este ponto em diante, ela tem a possibilidade de estar tendo isso como referência para o seu desenvolvimento, independente da forma como que ela venha realizar. E caso ela queira, por exemplo, saber mais como nós podemos ajudar, nós temos a possibilidade de, por exemplo, assistir uma aula real nossa, com um instrutor real, com alunos reais em sala de aula, com ela como sendo uma convidada, assistindo na prática como que tudo acontece, para ela sim ela poder julgar, sem nenhuma espécie de artifício nem nada, tudo acontecendo de uma forma bem transparente, se nós podemos ajudar ou não. Maravilha, rapaz. Então, olha só, eu aqui falei pro Caio, né? Falei, pô, Caio, então vamos trazer esse teste aqui pro pessoal do canal, e o Caio concordou. Sim. Então, vamos ter aqui embaixo um link que você vai clicar e vai marcar, não é isso? Marcar um nivelamento para os seguidores do canal, para saber em que nível está, e depois o Caio propor algum segmento para você. Sim. Eu recomendo vivamente, primeiro porque o trabalho do Caio é excepcional, a escola dele também, estou adorando, e com certeza o inglês hoje em dia é quase que o básico, e aqui na Europa, então, as pessoas falam muito inglês. Eu recomendo, se você está pensando em fazer imigração, melhorar seu inglês, e já agora mesmo. Caio, muito obrigado. E quinta-feira nós nos encontramos aí, viu? Ok, então, André. Um grande abraço a todos. Caio vai dar aqui um abraço a vocês. Yes. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estar assistindo este vídeo, caso você queira estar entrando em contato com a gente e tendo o nivelamento acontecendo. Será um prazer oferecer isso para vocês, tudo bem? Goodbye. Valeu, Caio, obrigado. Valeu, pessoal, grande abraço, e qualquer informação tá tudo aqui embaixo do vídeo. Valeu! Bye, bye!